Olá, eu sou José Corrêa, da Iteracis, e esta apresentação nós mostraremos como realizar um teste de web service, no caso web service dos Correios, com o Microsoft Visual Studio 2015. Eu atuo como consultor e instrutor na Iteracis, onde também sou fundador. Estou há 20 anos na área de TI, sendo 13 anos na área de teste QA. Sou graduado em processamento de dados pela FATEC e tenho pós-gestão empresarial pela CETEP SPEN USP, diversas certificações na área de qualidade. Esse aqui é meu e-mail, caso alguém queira trocar alguma ideia sobre esse tipo de assunto. A Iteracis é o principal centro de treinamento em teste de software e QA na América Latina. Nosso curso de formação em teste de software está chegando agora à 91ª turma em julho, né? É um recorde em todo o continente. E oferecemos também diversos outros treinamentos em teste, QA. E também atuamos com mentoring, né? Orientando e ajudando diversos líderes de testes e profissionais da área no desenvolvimento de projetos, né? Principalmente projetos bem cabeludos. Esse aqui é o site da Iteracis e nele você também consegue ter mais informações sobre esses treinamentos. O que a gente vai mostrar nessa apresentação? Primeiro a gente vai apresentar de uma maneira bem rápida, bem simples e direta o que é um web service. Em seguida, vou falar um pouco do que eu chamo de paradigma da catapulta, que é a mecânica de como é feito um teste de web services normalmente, e que eu acho muito chata e demorada e pouco produtiva. E a gente vai discutir como isso pode ser melhorado e depois como automatizar esse teste de web service de uma maneira, digamos, um pouco mais moderna. Ok? Bem, o web service é simplesmente um serviço de comunicação que uma aplicação possui. Esse serviço, ao contrário do que a maioria dos testadores está acostumado, não tem uma tela, não tem uma página, ele não tem uma interface gráfica. Basicamente, para fazer o teste do web service, você deve enviar uma série de requisições ou requests e o web service devolve para você uma resposta ou response. Normalmente você utiliza um sistema com grande quantidade de requisições, ou seja, um sistema robusto, como no caso dos Correios. Imagina quantas vezes por dia algum site ou alguma pessoa, de alguma forma, solicita uma cotação de quanto vai custar um envio, né? De quanto tempo demora para chegar uma encomenda. Então, é algo realmente tem que aguentar um volume enorme, né, de requisições. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho. Aquilo que eu falei que era o paradigma da catapulta é porque um teste de web service ele funciona nessa sequência que a gente está mostrando aqui. Então você aponta para o web service o endereço dele, você prepara um arquivo XML com conteúdo correspondente a esse web service, você carrega esse XML na ferramenta, a mais tradicional aí no mercado é o SoapUI, você dispara essa requisição, ou seja, joga a pedra pela catapulta, né? Você recebe uma resposta, que é o XML de retorno. Será que a pedra atingiu o alvo, né? Ah, a pedra não atingiu o alvo, é a análise. Então você modifica o XML, começa tudo de novo. Agora um pouco mais para a direita, agora um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima. Enfim, com tudo isso, você tenta acertar e realizar a quantidade de testes que você precisa, que é o seu objetivo. Só que, como tem todo esse trabalho de montagem, disparo, verificação, o que a gente observa é que a maioria das empresas faz meia dúzia de testes de web service, não faz em grande quantidade. Porque para você fazer, sei lá, 8, 10 testes, você vai gastar aí 1 hora. Então a maioria das empresas faz isso numa quantidade muito pequena, muito reduzida, praticamente um caminho feliz para ver se funciona. Já se eu tivesse, né, nós vamos mostrar que temos que é possível, uma outra forma daria para fazer muito mais rápido. É como comparar uma catapulta com uma metralhadora. O teste tradicional de web service é uma catapulta. Carrega, mira, dispara, vê o que aconteceu. Ops, errei, vou começar tudo de novo. E daria para fazer um teste na forma de rajadas, com uma sequência, né, de dados que estariam numa massa de testes e que dispararia de uma vez só. Então essa seria uma grande vantagem, fazendo com que um teste de web services fosse similar a um teste web, onde eu tenho um robô, como o Selenium, que muita gente fala, com o próprio Visual Studio, e esse teste poderia ser de uma velocidade muito superior.
em que eu poderia testar, de repente, todas as combinações que eu preciso em poucos minutos ou poucas horas, né? Dependendo do volume. Ok? Então, nós vamos fazer agora um hands-on, mostrando como o Visual Studio pode facilitar esse trabalho. Vou abrir aqui o Visual Studio 2015 Release Candidate, o RC, versão Enterprise, ou seja, quando nós estamos gravando esse vídeo, ainda não saiu a versão final do Visual Studio, que deve acontecer nos próximos dias ou semanas. Vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar esse projeto aqui de Web Service Correios. Eu costumo colocar a sigla do tipo do projeto, no caso aqui o Web Performance and Load Test, é o template que nós vamos usar. Eu vou gravar numa pastinha aqui TeraSys, de maneira que depois, esse script, se você criar uma pasta igual no seu computador, você vai poder rodar ele também. A gente vai disponibilizar o script também para o seu download. Bem, ele já criou aqui o formulário, a página para realizar o teste web. No nosso caso, como é um teste de web service, eu venho com o botão direito aqui e dou adicionar web service request. Ele traz uma URL padrão. Para eu pegar a URL correta, eu tenho que vir e ler um documento que está aqui no site dos Correios. Para achar esse documento é muito fácil, bastaria apenas vir no Google, né, e colocar o Web Service Correios, alguma coisa assim, já é o suficiente. Esse PDF que está aqui que nós estamos utilizando. Bem, aqui ele tem o nome da operação, do método que ele utiliza. Se eu clicar aqui e pedir para ele abrir uma nova guia, eu vou observar que ele já traz para nós todos os métodos ou operações suportadas pelo Web Service. É uma espécie de documentação orientando o seu funcionamento. Eu vou fazer com o calque preço-prazo, com o que a gente começou a fazer lá durante o evento. Mas tem outro set, né? E aqui ele tem inclusive um formulário que dá para fazer um teste de um disparo. Então eu posso preencher aqui valores que eu posso entender o que eles significam a partir desse layout de parâmetros de entrada. Tem uma explicação resumida de cada campo, como ele deve ser preenchido, qual tipo de dado esperado. Eu poderia preencher, apertar o botão Invoke para fazer o disparo. Seria como aquela ideia da catapulta sem necessidade de montar um XML. Posso fazer isso diversas vezes, né? Ou se eu quiser fazer de uma maneira mais rápida e automatizada, é o que a gente vai mostrar para vocês. Bem, eu vou pegar esse endereço, que está aqui. Uma pergunta que algumas pessoas fazem é: o desenvolvedor é que montou isso? Não, não foi a equipe de desenvolvimento que montou. O fato de eu publicar o meu web service já gera automaticamente esse endereço, um endereço definido do web service, ou seja, uma documentação automática, não é uma documentação que exige um esforço de alguma pessoa, senão talvez ela nem existisse, não é mesmo? Bem, vamos voltar lá no Visual Studio. Aqui onde está esse, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui onde está a URL, eu vou simplesmente trocar cliquei em alguma coisa, pelo endereço que eu peguei da página, e repare que automaticamente ele trocou o endereço aqui e já criou uma operação, um método, né, um atributo chamado OP, com o nome do método, da operação que vai ser utilizada. Ele precisa ser obrigatoriamente com essa estrutura, OP igual ao nome do método, tudo bem? Agora, a gente precisa colocar aqui também um header, um cabeçalho. Vou vir aqui com o botão direito, onde está o URL. Vou pedir para adicionar um cabeçalho, add header. E se eu voltar lá na especificação,
eu vou observar que existe um cabeçalho na requisição SOAP aqui. Aqui tem a requisição SOAP no padrão 1.1, versão 1.1, versão 1.2, e aqui exemplos de GET e POST via HTTP também. No caso do Visual Studio, ele ainda está usando o formato 1.1. Então você deve se basear no que está aqui e não no 1.2, ok? Então, se eu olhar aqui as informações, a gente percebe que ele já trouxe para a gente uma parte, né, que é essa requisição, né? Ele trouxe também para a gente a parte da operação, que é o nome do método, né? O que eu preciso agora é desse SOAP Action. Repare que ele está escrito SOAP todo em maiúsculo, a letra A de Action também, e em seguida esse endereço aqui, http tempuri.org e o nome do método novamente. Eu vou recortar, voltar no Visual Studio, vou escrever no nome do parâmetro do cabeçalho SOAP Action, respeitando exatamente a mesma forma de escrita com maiúsculos e minúsculos que está lá na web, e vou colocar aqui o endereço. Ok? Pronto. Então agora eu tenho aqui o header. Então eu já montei a estrutura. Tudo bem? Essa estrutura da requisição. Isso aqui que a gente montou é a chamada do método web service, né, com essa ação. Agora, eu preciso colocar a pedra, né? Que é justamente colocar os dados que vão ser enviados, que está nesse string body. Aqui no string body, eu vou já selecionar o tipo de conteúdo como texto e XML, e no string body em si, eu clico aqui com 3 pontinhos, ele abre uma área de edição de texto, onde eu colocaria o XML que vai ser transmitido na hora da requisição. Se eu voltar aqui na documentação, eu vou pegar todo esse XML que está aqui, que é a minha requisição, e vou colar aqui. Tudo bem? Então, eu tenho aqui todo o meu XML, toda a minha requisição. Repare que esse XML, no lugar dos dados, ele está escrito o formato que vai ser utilizado. Então, o código da empresa, né, a senha. A gente já pode começar tirando justamente aqui o código da empresa e a senha, porque isso só é útil quando você já tem um contrato com os Correios, né, que você pode, possivelmente deve ser alguém que realiza muitas envio de encomendas ou de correspondências, e com isso você tem um desconto, enfim, algum tipo de acordo. No caso, a gente vai usar como se fosse uma pessoa comum que estivesse fazendo a requisição, ou que fosse até uma loja dos Correios, né, uma agência dos Correios, para fazer o envio e quer saber qual é o valor. Então, colocando assim, você está pagando o preço balcão, seria o valor de preço balcão. Aqui o código do serviço, ó, já vou tirar aqui string, vamos dar uma olhadinha aqui como que seria o código do serviço. Ó. De volta aqui na documentação dos Correios, ó, código de serviço, por exemplo, para um SEDEX é 40.010. Aí eu tenho o CEP de origem, o CEP de destino. Então, vamos lá. Vou preencher esses 3 primeiros campos. Então, 40.010 é o SEDEX, é o serviço de SEDEX. Vou colocar aqui o envio do CEP 01402.000, que é o CEP da Iteracis. De repente, para um endereço no litoral de São Paulo, 1250.050, por exemplo. E o peso, se a gente olhar lá na especificação, é o peso em quilos. Então, vou imaginar que eu vou mandar uma encomenda de 1 quilo. Tudo bem? Se eu quiser colocar de outra forma, eu tenho que usar uma notação com ponto. Tudo bem? Tipo 100 gramas, 0,1. E assim por diante. Formato, a gente pode observar que são descritos 3 formatos. Um é ser uma caixa ou pacote, 2 é um rolo ou prisma, ou seja, uma outra forma mais comprida, né, digamos. E o terceiro envelope. Vou dizer que é uma caixa, então número 1, e os próximos são o tamanho em centímetros da caixa que vai ser enviada, tudo bem? Então eu vou colocar aqui o formato como 1,
o tamanho em centímetros, eu vou colocar inicialmente como 20, uma caixa, um cubo de 20 centímetros. Se alguma desses tamanhos não for válido, ele vai trazer uma mensagem de erro do XML avisando isso da execução, que existe um tamanho mínimo e máximo. Esse tamanho mínimo e máximo não está na documentação, mas quando você executa, ele te devolve uma resposta. Tá? Então, uma caixa aí de 20 por 20, né? E esses últimos 3 campos são relacionados a serviços adicionais que você pode contratar. Por exemplo, mão própria, que é um sim ou não. Se você quer que a encomenda só possa ser entregue para o destinatário, não pode ser entregue para o porteiro, para outra pessoa do prédio. E o valor declarado, se você quiser, é possível declarar o valor do bem que está sendo transportado, e com isso funciona como uma espécie de seguro, é cobrado um valor adicional para segurar essa encomenda. E o aviso de recebimento, que é voltar para você uma correspondência dizendo que chegou até a pessoa a sua encomenda. É tipo um recibo, né? De entrega. Então, vou marcar que são não é que o valor, por enquanto, é 0. Veja, eu preenchi aqui as informações do Web Service, até aí está exatamente como eu estava reclamando lá da catapulta, né, com o SoapUI, com outras ferramentas. Preenchi aqui as informações, vou dar OK. E com isso configurado, eu tenho aqui o método que está sendo requisitado, a ação de SOAP também. Eu tenho aqui o tipo de conteúdo como o texto XML, tem o XML preenchido com os dados. Agora eu simplesmente vou salvar e vou realizar a execução. Vou clicar aqui no Run Test para fazer uma requisição para o site dos Correios. Ele está processando o teste aqui embaixo. Passou no teste. Se a gente reparar, aqui ele vai mostrar o que aconteceu. Então, aqui é o XML, né, que veio no HTML. Ele está mostrando que essa encomenda via Sedex vai ter o valor de 18,50. Aqui ele repete os parâmetros que nós configuramos, né? Aliás, minto. Ele aqui mostra se ele está cobrando alguma taxa. A gente definiu aqueles serviços como não utilizando, então tudo 0. E o prazo de entrega em 1 dia. Então, 1 dia depois já vai chegar no endereço de destino. Então, o valor sem adicionais, 18,50, funcionou. A requisição, ela foi nos Correios, a requisição, ele processou, calculou o valor e o prazo e me devolveu. Aqui em Request, eu vejo exatamente o que foi enviado. Então, tem as informações, né, que foram enviadas. Ok? As configurações. E aqui eu tenho o response, que é um XML enorme, mas se eu for ver é a mesma coisa que apareceu lá no web browser, né? É só uma outra visualização. Aqui em Context, nós temos outras informações sobre como foi executado, né? Quais foram as rotinas executadas. E em detalhes, eventualmente pode ser colocado validadores aqui para ver o resultado, né? Se o resultado foi resultado dentro do esperado, então uma verificação pode ser adicionada aqui. Tudo bem? Mas para o que a gente quer fazer, inicialmente a gente percebeu que ele conseguiu chegar lá no Web Services e devolveu o valor e o prazo de entrega. Tudo bem? Legal. Poxa, mas eu esperava mais. Eu esperava que disparasse diversos testes com valores diferentes. É isso que nós vamos fazer agora. Mas você percebeu, vou fechar aqui o resultado do teste, que desse jeito que eu fiz, por enquanto, isso é sempre fixo, né? Então, se eu olho aqui, é fixo. Então, a ideia agora nossa é tirar essa informação de fixa e transformá-la numa planilha, né? Uma massa de teste. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses campos que estão aqui e vou montar uma tabela aqui no Excel com essa mesma estrutura.
Eu posso até aproveitar um recurso do Excel, pedir para ele... nesse formato ele não vai fazer. Vai sim. Vamos transpor, aí ele já vai ficar lateralmente. Legal, hein? Colar com especial transpor. E agora eu só preciso fazer uma limpeza, né? Infelizmente tem uma parte trabalhosa que é fazer essa limpeza dos campos, né? Campo a campo, eu vou ter que vir aqui, só ficar com um deles, né? Porque a estrutura de abre e fecha tag, né? Mas é rápido de fazer, é um mal necessário. Eu estou montando aqui as colunas da tabela, da massa de teste. Eu poderia usar outros nomes para as colunas? Poderia, mas convém, né? É uma boa prática você usar os mesmos nomes usados no sistema. Aí você mantém uma rastreabilidade, não vai se perder, vai economizar alguns fios de cabelo. Então é mais interessante você manter a estrutura prévia, né? Espera aí que a gente já vai chegar lá. Estamos quase, estamos já nos últimos três, ó, que são aqueles flags de serviço, já estamos no valor. Agora, por último, você quer ter o aviso de recebimento, ó. Então, já, ó, nós temos aqui os campos. Então, são 15, né? Você acredita que seja isso? Não, não é O, é N, né? Então, 14 campos, 14 colunas. Então, vamos lá. Esses dois primeiros vão ficar em branco, né? Porque, a princípio, a gente não vai usar nenhum usuário e senha, especificamente. Eu poderia até, no nosso caso, até excluir, tá? Vou até fazer isso para facilitar lá, porque a gente não vai fazer nenhum com usuário e senha, mas senão poderia ser mantido. E agora eu tenho aqui o código de serviço. Veja, a gente viu então que no caso lá o SEDEX é o 40.010. Ok? O CEP de origem eu tinha colocado 014 02000 e indo para um CEP de destino 50, qualquer um desses assim vai ser CEP lá no litoral de aqui no litoral de São Paulo. O peso eu coloquei 1, o formato a gente tinha colocado 1 também, que era a caixa, e aqui o comprimento a gente tinha colocado 20, altura 20, largura 20, diâmetro 20, mão própria a gente tinha colocado como 0, aliás, desculpe, mão própria N de não, o valor declarado 0 e o aviso de recebimento como N novamente, não novamente. Tudo bem? Só que agora eu posso fazer outros tipos de brincadeiras, outros tipos de combinação de dados. O que, aliás, é uma forte tendência quando você fala hoje em dia de fazer testes com volumes grandes. Se você fazer testes com volumes grandes, por que fazer o mesmo teste outra vez, né? Aproveita e faz outro. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 41106, que é o PAC, que é uma encomenda mais comum, né? Ó, eu posso até fazer com cada um deles, ó, 40.045, 40.215, ó. Só para a gente ter aqui o número de referência. Ó. Seu SEDEX a cobrar, 40.215 é o SEDEX 10, eu tenho ali o 40.290, SEDEX hoje, e o mais econômico de todos, né, e mais demorado, 41.106, que é o PAC. É uma entrega comum, aquela do carteiro mesmo, né? Bem, se eu simplesmente agora copiar esses dados aqui para baixo, eu já vou ver o valor que ficaria em cada uma das modalidades. A mesma entrega em cada uma das outras 4 modalidades. Poxa, mas eu também posso pegar esse grupo e eventualmente fazer alguma outra brincadeira, né? Eu quero ver agora se eu cobrasse mão própria. Né? Isso
Só para demonstrar que daria para fazer mais combinações. Bem, só para a gente ter uma massa maior. Ó. Vou cobrar agora, vou dizer que o valor do bem que está sendo transportado custa R$200. Ó. Vou colocar 200. Ok? Por exemplo, agora também o mais completo. Podia fazer N combinações, né? Você poderia escolher as combinações mais importantes para sua empresa, enfim, fazer diversas. Aqui já foram 20, né? De repente, eu posso pegar essas mesmas 20 e tentar pegar, por exemplo, sei lá, ainda bem que eu reparei, olha. Tá vendo aqui que ele não mostra por causa do zero na frente, né? A gente pode forçar o zero a ficar aqui colocando um apóstrofe. Isso. Vou colocar aqui o. Peraí que ele vai querer gerar, né? Ficar de novo. Ó, pronto. Senão o Excel ele vai arredondar, tirar o zero à esquerda, né? Ok? Bem, agora eu vou mudar aqui, a partir da linha 22, eu vou mudar o CEP para, por exemplo, 021 100 000. Imagino que isso seja 021 100 00. 021 100. Tem que colocar o apóstrofe na frente, senão ele vai comer o zero. Não, verdade. Estava sabendo que tinha alguma coisa errada no 021 10. Agora, por exemplo, 000, que seriam os três últimos. Isso, legal. Eu vou colocar ele em todos os outros. Não, em vez de esticar, ó, pulando mesmo em todos os outros. Pronto. Ó. Legal. Então agora um teste de São Paulo para São Paulo interior e outro teste de São Paulo para algum endereço no Rio de Janeiro. Tudo bem? Rio de Janeiro capital. Então a gente montou aqui a nossa massinha de dados com apenas 40 linhas, né, 40 valores, poderiam ser centenas ou milhares, depende da necessidade da sua organização, do tipo de teste que você quer fazer. É tão rápido que vale a pena até fazer muito, tá? É muito bacana isso pela velocidade que você consegue realizar o teste depois. Vou salvar em outros formatos, vou salvar lá naquela pasta Iteracis, com o formato de texto separado por vírgula, CSV. E vou chamar ele aqui de massa Correios. Ok? Massas Correios CSV. Ele sempre vai reclamar, porque é um formato mais simples, né? Legal. Agora, aliás, é melhor a gente até fechar ele aqui, porque tem um pequeno problema. Quando ele gera esse arquivo, ele gera ele com um separador, embora seja CSV, se eu vier aqui e pedir para ele abrir com o bloco de notas, eu vou reparar que em vez de usar vírgula, ele colocou ponto e vírgula. Isso é aquela questão de configurações regionais, né? Diferença entre os padrões brasileiro e americano. Então eu tenho que, não basta só salvar o arquivo, eu tenho que vir aqui em editar, substituir e trocar tudo que é ponto e vírgula por vírgula. Isso é importante também explicar que para quando você trabalhar com valores com decimal, né, você deve usar o ponto como decimal na sua massa, tá? Porque senão ele considera que a vírgula é o final de uma coluna, tudo bem? Dá substituir tudo, tá feito, agora é só salvar.
Fechou. Legal, já temos a nossa massa. Agora, a gente precisa colocar acoplar, né, trazer aquele arquivo para cá, fazer a associação. Vou fechar aqui por um instante. Para colocar uma massa de dados dentro do Web Service, basta você vir aqui em Add Data Source, escolher o formato. Vou chamar ele de massa correios, como foi no arquivo CSV. Escolher o formato como CSV, podia ser um banco de dados, podia ser um XML. Do Next, aponto para o arquivo que eu quero. Esse arquivo, no caso, é aquele que está lá na pasta IteraSys, massa correios. Olha lá, trouxe todas as colunas que nós mapeamos. Aqui só tem essa questão aqui do CEP. Que ele não trouxe o 0 na frente. Vou dar aqui o Finish. Ele pergunta se você quer fazer o deployment automático do arquivo. Vou dizer que sim. Ele trouxe ele para cá. Deixa eu só confirmar se aqui no bloco de notas ele já vinha. Ele está só representando sem o 0. Vocês perceberam? Aqui na massa tem o 0 sim na frente. Susto, né? Mas está tudo certo, então. Agora, olha só. Ele tem essa estrutura, ó, massa correios, e aqui, que é o nosso data source, uma tabela, e essa tabela é a tabela com a massa em si. Ok? Quando é CSV, ele troca o ponto por um Sharp, um jogo da velha, como representação. O caminho que a gente vai ter que colocar dentro do XML para apontar para a tabela, ele tem uma hierarquia, que é o nome do seu data source, o nome da tabela, o nome do campo. Eu acho mais fácil, muitas vezes, a gente criar um parâmetro qualquer, ó, por exemplo, vou vir aqui colocar um parâmetro qualquer. Esse aqui eu vou apagar depois, é só para brincar. Ó. Eu vim aqui no botão direito, na query string, e dei um add query string parameter. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui onde tem o value, vou abrir, e ele, como a gente mapeou, acrescentou, né, a massa de dados, ele trouxe a massa aqui. Quando eu abro, ele mostra o nome da tabela, e quando eu abro novamente, ele mostra o nome dos campos. Vou escolher, por exemplo, o CD serviço, o NCD serviço. Repara que ele montou aqui para mim já a estrutura, essa estrutura exatamente que eu vou precisar quando eu for fazer uma referência a um campo. Então eu acho mais fácil vir aqui e marcar essa estrutura, depois só mudar o nome do campo no final. Repare também que ele tem que vir entre duas chaves, tá? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou voltar no string body para editar o XML e vou associar cada uma dessas linhas de valores com a sua respectiva linha na tabela. Então aqui, por exemplo, empresa e senha continuarão em branco, mas no CD serviço, eu vou colar aquele mega endereço. Pronto. Ok? Fica mais fácil assim de visualizar. Então eu vou colocar abre chaves duas vezes, massa correio, que é o data source, massa correio sharp CSV, que é a tabela. No caso do CSV, não é bem uma tabela, mas enfim, ele como em si, né? E o nome do campo, que é o mesmo que está aqui, para facilitar a conferência, né, o batimento. Agora que eu fiz isso, eu recorto essa estrutura e vou fazer em todos os outros campos. Ó. Vim aqui, ó, onde estão os dados, no lugar dos dados, porque os dados agora eu vou ler da tabela, eu vou colocar essa estrutura. Perfeito. Agora trocar, né? Então a gente pode vir aqui, simplesmente pegar o campo e trocar o final pelo nome do campo. Novamente também dá um certo trabalho, mas é muito menor do que você ficar repetindo seus testes manualmente, né? Então é um trabalho uma vez só. Prefiro fazer um trabalho uma vez só do que ficar fazendo trabalhos repetitivos, né?
um pouco de cuidado aqui para não pagar alguma coisa, né? Depois, às vezes, você gasta um tempo razoável para achar o que você fica fora de lugar, né? Estamos na largura. Quase, hein? Quase que fica sem o ponto. Isso. O último. Vou dar aquela olhadinha para ver se comeu uma chave, um ponto nessa brincadeira. Aparentemente não. Se alguma coisa ficou sem copiar, parece que está tudo certo. Então agora eu vou dar o OK. Já está acoplada então a massa de dados que criamos no Excel. Salvamos como CSV agora com o nosso teste. Então, naquela primeira execução, nós executamos um teste. Agora vamos executar 40 requisições diferentes contra o Web Service dos Correios. Salvar sempre antes de executar. Esqueci de apagar o parâmetro, mas não vai interferir. Repare na velocidade da execução. É muito rápido, né? Uma execução muito leve, muito rápido de executar. Ele executou uma vez só. Por que ele executou uma vez só? Porque faltou fazer uma configuração. Vamos vir aqui no local Test Settings. É bom até acontecer isso para a gente poder explicar, né? Porque normalmente, quando você vai fazer uma execução, ele vai fazer a execução uma vez. Para a gente poder definir a quantidade de execução, eu abro aqui o local Test Settings. Aqui tem toda uma parte de configurações. Ó, vou usar a própria máquina para executar, ao invés de executar o Visual Studio Online. Aqui tem uma série de funções, mas o que interessa para nós mesmo é essa questão aqui da configuração do webtest, em que ao invés de mandar executar uma vez, que é por isso que ele executou uma vez só, eu vou mandar ele executar uma vez para cada linha do data source, ok? Aqui eu tenho também como configurar qual é o navegador que eu quero que ele realize a execução, né, que ele simule a execução. E no caso do web service isso é bastante indiferente, né? Porque ele não vai, é uma requisição sem tela, então ele não precisa de um browser em si. E aqui são os tempos de espera e a questão do caminho default para cookies, né? Que também não são aplicáveis a web service, mas podem ser interessantes para um teste de performance, tá? Então eu vou só dar aqui o apply e o close. Vocês viram? Foi um teste só. Um teste demorou 0,169 segundos, menos de 0,2 segundos, ok? Agora vamos ver com 40. Vou fechar essa execução, voltar aqui. Olha só, cada execução ele abre um run diferente. Ó, disparou 40. Você viu que bacana? A velocidade com que ele disparou 40? Muito bacana, não? E será que deu certo essas execuções? Ó, vamos escolher algumas aqui. Ah, ele deu até uma mensagem de erro. Serviço indisponível para o trecho informado. É aquele CEP do Rio de Janeiro não deve estar legal. Vamos tentar achar um outro CEP. Aí a gente troca. Mas viu, quando ele dá algum problema, ele também traz aqui na forma de um erro, né? Isso também é legal, porque um monte de coisa que você vai testar vai trazer algum tipo de mensagem de erro, né? Então vamos lá, vamos trocar nosso arquivo. Vamos primeiro achar um CEP no Rio de Janeiro. Lá vamos nós.
cara quer chutar também um CEP do Rio e acertar, né? Aí é difícil, né? Olha lá. 20.010, 110. Então, para não ter que ficar depois reformatando o arquivo, eu já vou pegar esse cara aqui mesmo. Opa, não abri com Excel, abri com um bloco de notas mesmo, um clássico, né? Vamos mandar ele substituir aquele CEP louco que eu pus, 021.100.00, 21.100.00, pelo CEP que a gente está vendo lá no site, que é o copiar, evitar a fadiga e o estresse. Olha lá. Pronto. Substitui tudo. Fechou. Fechou, salvou. Ótimo. Vamos lá para a nossa execução de novo. De novo, vaguei. Vamos ver se vai dar algum erro agora. Executar novamente. Ó. É tão rápido, dá para errar e fazer de novo. Ó. Ó, já deu para perceber. Ok? Agora sim ele conseguiu calcular os valores para esse CEP. Tudo bem? Com os vários tipos de serviço, tá vendo? Quando foi valor declarado, isso aqui é o seguro, aviso de recebimento, mão própria. Então ele calculou o serviço. Muito rápido, não? Desculpem a tosse, estou com uma gripe terrível esses dias. Pessoal, nós vamos agora querer mais, fazer mais que isso. E se eu quisesse, aqui foram 40 testes, e a gente percebe que numa fração de segundos, né? Muito rápido, né? Vamos imaginar agora que eu queira mais, eu não quero fazer 40, eu quero fazer mais, eu quero colocar 250 web services desses chamadas ao mesmo tempo, não uma de cada vez, porque ele fez 40, mas uma de cada vez. E se eu quisesse fazer mais simultaneamente, como que eu faria? Eu venho aqui no nosso projeto, via Solution Explorer, clico com o botão direito, ok? Vou vir aqui em adicionar, load teste, que é o teste de carga, e aqui tem um assistente que ajuda você a definir. Vou fazer aqui, ó, vou chamar esse teste aqui de carga. Eu não vou usar Think Times, por ser um web service, eu vou metralhar. Aqui é para usar o tempo simulando uma pessoa. O web service não é uma pessoa, então eu não preciso ficar brincando disso. Vou dar Next. E aqui eu posso tanto fazer ele começar com manter sempre uma quantidade de aquisições de 250 usuários, que é o que a versão trial, no meu caso aqui, pode permitir, né? Que é essa versão Release Candidate, como poderia colocar uma quantidade inicial e ir aumentando. Mas para que facilitar se eu posso dificultar? Então, vou fazer 250 requisições simultâneas o tempo todo durante o teste. Vou vir aqui em Next, vou dizer como eu quero realizar. No nosso caso, aqui, nós vamos realizar um teste só, um script só, então não faz tanta diferença essa execução. Não tem uma distribuição, vou colocar aqui, por exemplo, o número, para ele seguir o número de usuários virtuais, tá? Não vai fazer diferença porque é um script só. Eu vou adicionar esse script que a gente criou. Reparem que se fossem, desculpe, tem que jogar para o lado e ok. Se fossem vários scripts, eu poderia colocar um percentual para cada script também. Isso é bem bacana, ok? Isso é mais comum no teste de performance, tá? Você fazer uma pessoa simulando que cada pessoa está numa área diferente do site, né? Isso é bem legal. Aqui o tipo de conexão, poderia ter vários tipos de conexão ao mesmo tempo. No nosso caso, vou deixar como rede interna, next. Aqui tanto faz o browser, não é isso que vai fazer diferença nenhuma, porque na verdade ele não faz uma requisição via browser, ele só dispara. Next.
Se você tivesse que usar várias máquinas, também poderia adicionar computadores extras, não vamos mexer com isso, next. Aqui ele tem uma configuração, também não vai mudar nada para a gente, eu vou só reduzir aqui a duração do teste. Eu vou deixar ele aqui para não estressar muito vocês, vou fazer um teste de 2 minutos, tá? Vou deixar fazer 250 requisições simultâneas durante 2 minutos. E vou pedir para ele fazer uma amostragem do que está acontecendo a cada 10. Bem, vou dar aqui um next. E aqui se a gente fosse fazer para ele rodar através do Visual Studio Online. No nosso caso, a gente vai rodar na própria máquina, então não vai precisar desse location. Vou dar aqui Finish. Está montado o nosso script, dá para alterar o script por aqui também. E agora, simplesmente, sem mais delongas, vou executar. Quando ele começar, ele vai mostrar para a gente o status e, no final, um relatório de como foram essas requisições. Lembrando que se a gente estivéssemos fazendo do jeito comum, que era montar um XML e disparar, a gente ainda estaríamos no terceiro, quarto teste, tá? Então é uma forma muito mais produtiva do que você fazer disparo a disparo de XML, altera XML. Olha, começou a execução. Acho que ele já está até estressando a minha máquina aqui, ó, pela quantidade de... Olha lá, está mostrando o super uso de processador para gerar o teste. Ó. Isso até esse tipo de indicador ele te mostra. O 250 deve ser um pouco forte para essa máquina. Ó, aqui ele está realizando os testes. Deixa eu colocar ele num painel só. Isso. Aqui em amarelo está mostrando essa falha que aconteceu, né, do processador. E ele tem aqui a quantidade de usuários em vermelho, que é a carga em vermelho, e a quantidade de requisições por segundo, que ele chama de pages per second, em verde, né? E o tempo médio de requisição em azul. Repare que ele já fez, até agora, mais de 22 mil testes. Ele está fazendo aproximadamente, nunca está conseguindo fazer 250, provavelmente por causa dessa dificuldade do processador. Agora passou para 252, aqui por volta de 250 requisições por segundo. Ó. Número total de testes, 25.203, apenas um teste falhou, por enquanto. Entendeu agora a história da metralhadora? Você imagine agora, aqui ele está repetindo esses testes entre aqueles 40, então ele sempre está realizando aqueles 40 várias e várias vezes, né? Então imagine em 2 minutos quantos testes você conseguiria ter produzido, né? Ter executado. É muito mais rápido que diversas outras modalidades. Ó. 2 minutos, nós fizemos no seu web service 30.735 disparos, o tempo médio de 0,81 disparo por segundo, lembrando que ele fez 250 simultâneos, né? Ok? Falhou apenas um, provavelmente no processo de inicialização. Ele mostra aqui qual foi o método que foi utilizado, o web service utilizado. Eu poderia testar vários ao mesmo tempo. Ele mostra aqui que fritou minha máquina, ó, usou 97,3% do processador para realizar isso. Ele mostra até detalhes de qual foi o tipo de erro. Aqui foi um erro que ele tentou estabelecer uma localização, né? Tentou estabelecer um indicador, e aí foi disso que veio o erro. E
muito bacana, né? 2 minutos de teste. Quanto tempo demoraria para uma pessoa fazer 30 mil requisições via web service daquele jeito do SOAP? Não faria. Então é uma forma muito interessante, muito prática de você realizar seus testes. E eu poderia, inclusive, nesses 2 minutos, ter realizado com uma massa de 30 mil registros diferentes, 30 mil combinações de dados diferentes. Ou seja, aproveitaria que eu estou fazendo essas aquisições para fazer a validação de cenários de negócio também. Não só um teste de carga, né, mas também um teste funcional. Casar as duas coisas juntas, que é a maior tendência que nós temos hoje internacionalmente em teste de performance. É o teste de performance que também é um teste funcional, aproveitando a panela, né? Já que você está fazendo, por que não testar toda uma ampla gama de variações, né? Então, bem bacana. Ok? Espero que tenham gostado da demonstração. A gente teve algumas idas e vindas, mas é importante, porque na vida real nada vai também de primeira, tem sempre alguma ida e vinda. Eu gosto de mostrar assim. Eu acho que é legal porque a gente mostra que nada é 100% perfeito, tem detalhes que podem ser ajustados, né? É mais realista, né? Ok? E, bem, como a gente não está fazendo ao vivo, você pode colocar sua pergunta aqui nos comentários do vídeo. Terei o maior prazer em responder. Se você preferir, também pode entrar em contato comigo via Twitter, Real José Correia, ou aqui também pelo e-mail correia@iteracis. E lembre-se dessa brincadeira. Não deixe para amanhã melhorar os seus processos, porque se você não melhorar o seu processo, você nunca vai ter tempo, né? Ok? Valeu, obrigado.